Shalom, amados. Hoje vou refutar uma teologia falsa e mentirosa criada pelo cristianismo e suas filhas, que tem levado muita gente ao engano. A teologia da substituição que muita gente acredita sem nem mesmo saber o que de fato é. E o tamanho dessa heresia. O que é a teologia da substituição? Em resumo, é o pensamento que a Igreja, católica ou protestante, é o novo Israel de Deus, ou como muitos dizem, o Israel espiritual. Os chamados pais da Igreja, na tentativa de apagar as raízes judaicas da fé cristã, desenvolveram uma feroz perseguição intelectual ao povo judeu, e essa animosidade é visivelmente refletida nos escritos destes primeiros pais da Igreja cristã. Observe o que falaram alguns dos considerados pais da Igreja. Aliás, sempre achei estranho chamar de pais da Igreja homens que não eram apóstolos de Cristo. Me refiro aos que ele constituiu como apóstolos. Não foram os apóstolos que lançaram os fundamentos da comunidade do Messias? Justino Mártir, no ano 160 d.C., falando a um judeu, disse: "As escrituras não pertencem a vocês, mas a nós." Irineu, bispo de Lyon, declarou: "Os judeus foram deserdados da graça de Deus." Tertuliano, em seu tratado contra os judeus, anunciou que Deus havia rejeitado os judeus em favor dos cristãos. Essa teoria se tornou uma das principais fundações sobre os quais o antissemitismo cristão se baseou, até mesmo nos dias de hoje. Aqui quero deixar claro que com judeus me refiro aos descendentes da tribo de Judá, para que a confusão não seja feita, porque no meu canal não defendo religião nenhuma, seja judaísmo ou cristianismo. Eu defendo a verdade. O problema desse ensino dos chamados pais da Igreja é que bate de frente, colidindo com vários ensinos claros das Escrituras a respeito de Israel como povo-nação escolhida por Deus. Vou deixar registrado aqui apenas alguns. Jeremias, justamente no texto onde Deus anuncia a nova aliança profeticamente, nos diz o seguinte, Jeremias 31:31. "Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá." Veja que no anúncio da nova aliança, quem está como sujeito ou objetivo primordial é a casa de Israel e Judá, ou seja, o povo de Israel. Claro que através do Messias esta aliança foi estendida a todas as nações. Porém, não podemos de maneira nenhuma excluir o povo judeu, como vimos nas declarações dos chamados pais da Igreja. É muito óbvio chegar a esta conclusão. Porém, por incrível que pareça, hoje em dia é muito fácil ouvir pessoas dizendo que a Igreja é o novo Israel de Deus, ou Israel espiritual. Novo? Espiritual? Onde se acha a base para essa afirmação? Só na cabeça dos religiosos e dos ensinos heréticos de muitos cursos de teologia. Prosseguindo com o mesmo texto de Jeremias, vemos Deus colocando a sua fidelidade diante desta promessa feita a Israel, que pela graça dele, que chegou também a nós, como veremos posteriormente. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31, versículo 35 e 36. No versículo 37 nós lemos: "Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor." Teríamos muitos outros textos, porém, utilizando os profetas, fico nesse momento só com este. Vamos agora para os escritos dos apóstolos, para ninguém achar que este assunto está só no Antigo Testamento. Também vou ser simples, utilizarei o texto de Paulo, o apóstolo dos gentios. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos,
principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Romanos 3, versículos 1 a 3. Perceberam a ênfase de Paulo? Ao povo judeu foi confiada a palavra de Deus. Em outras traduções diz os oráculos ou as revelações de Deus. Se formos sinceros ao analisar o chamado Novo Testamento, veremos que ele foi escrito em sua grandíssima maioria por judeus discípulos do Messias, goste você ou não. Se não me engano, apenas Lucas era gentil, e mesmo assim escreve registrando as palavras dos discípulos judeus do Messias judeu. Gostem os pais da igreja e teólogos de todas as gerações ou não, é o que está claramente escrito. O nosso problema é que achamos que todo Israel foi infiel, mas como vemos no texto de Romanos citados acima, Paulo afirma que alguns foram infiéis. Deus sempre preservou um remanescente. Isso, infelizmente, é pouco considerado nos nossos dias. Romanos 11, versículo 1 a 5. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora? Estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. O texto é claro, Deus não rejeitou Israel. Muitos podem ter usado esse texto em outro sentido, mas o que Paulo está dizendo é que Deus não escolheu os remanescentes de Israel pelas obras, e sim pela graça, ou seja, a decisão favorável dele, mesmo que este povo não merecesse. Observe. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11, versículos 6 a 8. Paulo diz que a atual dos que estavam e estão endurecidos com o objetivo da salvação chegar aos gentios. Qualquer um que com sinceridade ler o Evangelho vai perceber que através da dureza do coração de alguns israelitas, a salvação chegou às nações. Considere isso, amigo. Deus usou em seu favor. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Romanos 11, versículo 11 e 12. E continua Paulo com seu impressionante pensamento. Romanos 11, versículo 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vinda dentre os mortos? Ao contrário do que a teologia da substituição diz, nós deveríamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, entendendo que através dos ramos ou galhos que foram cortados, surgiu a possibilidade de participarmos da mesma árvore que ele chama de oliveira, por meio de um enxerto. Em Efésios ele diz, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês quem? Logicamente, as outras nações, pois somente Israel fazia parte das promessas, como diz o verso 12. Naquela época, antes de vir o Messias e ele realizar sua missão, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, ou seja, Israel, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba
que não é você, gentil, quem sustenta a raiz, mas a raiz você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, confiança. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Romanos 11, versículo 17 a 21. Para finalizar, depois de ter refutado essa teologia herética, espero ter demonstrado a importância de entender as alianças, promessas do Eterno e principalmente os profetas. O problema é que a maioria das pessoas rasga o Antigo Testamento como se fosse inválido, como se nele houvesse um outro Deus, e por isso são levados ao engano com doutrinas tão falsas que uma simples leitura da palavra desfaz todas elas. Não se deixe enganar. Leia a palavra e nela vai encontrar todas as respostas que precisa. Seja um remanescente e não um religioso. Creia na palavra e não nos dogmas das religiões. Shalom.